Hoje nós vamos falar aqui sobre o que que os seus dispositivos estão tentando dizer, né? Como que a gente consegue entender dados que a gente tem disponível dentro do dispositivo na plataforma Cloud for Mobile, tá? Então, para quem não conhece, Cloud for Mobile é o MDM que a Safira comercializa, tá? E basicamente a gente tem aqui muitos clientes que têm a plataforma contratada e não fazem utilização. A gente tem também operações mais maduras, que tem todo o fluxo que acontece em campo mapeado dentro do C4M, né, que é o Cloud for Mobile. Então a gente vai entender um pouquinho hoje de como transformar as informações de consumo, de localização, do uso de aplicativo em decisões mais inteligentes, tá? Então, toda vez que a gente for tomar uma decisão que vai impactar em campo, a gente não vai tomar essa decisão baseada em achismo, tá? Basicamente, a gente vai coletar o dado do C4M, vai entender qual que é a melhor prática ali para nossa operação e vai colocar em prática ali no nosso dia a dia, tá? A maioria das operações hoje elas têm mais de 50, 100, 500, 1000 aparelhos, tá? E aí a pergunta mais difícil aqui é como que estão sendo utilizados esses aparelhos, tá? Quais são os hábitos de consumo? Quais os aplicativos que vocês utilizam? Qual o padrão de comportamento que vocês têm ali no dia a dia, que o colaborador tem? No caso aqui, quem faz a gestão do aplicativo, ele tem que estar ciente de que como esses aplicativos estão em campo, se eles estão sincronizando, se a gente está conseguindo coletar a localização, se a memória desses aplicativos está aderente ali ao que a organização pratica. Então a gente tem todas essas informações aqui dentro do C4M, tá? Todos os dias a operação ela gera uma centena de informações, tá? Então, monitorando isso pelo C4M, você consegue ali ver qual que é o custo disso, né? A gente tem o consumo de dados ali dentro da plataforma, a gente consegue fazer a gestão, tá? A gente consegue tirar todos os indicadores do campo, tá? Da operação de campo. A operação, a gente consegue definir ali o que que cada operação vai ter disponível para utilizar no dia a dia, tá? Então, o nosso maior desafio hoje não é simplesmente coletar o dado, né? É transformar isso em informação útil. Imagine que você tem todas as informações e aí você fala, poxa, Douglas, e agora? O que é que eu faço com isso, tá? Então, hoje a nossa ideia é gerar aqui alguns insights para vocês do que fazer com cada informação, tá? A gente vai passar ali como o C4M vai te ajudar a ter uma visão centralizada da operação de vocês. E hoje o que eu estou falando aqui é de aparelhos, tá? Então, basicamente, todos os aparelhos que temos ali o C4M instalado, a gente consegue ver quais dispositivos desses estão ativos, qual o consumo desses aparelhos, os aplicativos utilizados, onde geograficamente eles estão localizados, tá? E quais os indicadores operacionais, tá bom? Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho dos recursos, tá? Para onde que está indo cada recurso, como que você utiliza ele no dia a dia da sua operação. Aí você vai sair daquela grande pergunta ali, quando alguém te faz, poxa, como que está correndo a operação? E você vai lá e responde, eu acho. Então, com todas as informações que a gente vai te passar, basicamente você vai eliminar aquela parte do eu acho, né? O C4M vai te dizer exatamente o que está acontecendo. Então, você vai tomar a decisão de acordo com o dado ali correto, tá? Já tivemos cases onde a gestão dos aparelhos tinha a impressão que determinada área utilizava mais uma ferramenta específica. Eu não vou citar o nome aqui do cliente, mas basicamente é assim. Imagine que você tem uma operação distribuída, aqui essa feira está em São Paulo. é, em toda a grande São Paulo aqui. E aí você me fala, poxa, é Zona Leste que utiliza mais tal ferramenta, então eu vou disponibilizar mais recurso para essa área. E aí, com a visão do C4M, você entende que é uma outra região totalmente ao contrário, tá? Então você colocou um recurso maior ali do seu budget, né, para aquela área, porém não é exatamente aqueles colaboradores que estão utilizando, tá?
Então, a gente vai falar um pouquinho também de consumo. Então, como que é distribuído o consumo desses colaboradores, tá? Digamos que a gente tem investido ali dinheiro, grana, né, em aplicativos corporativos. Eu trouxe um gráfico aqui, basicamente, que eu puxei ali de um cliente específico, onde os aplicativos corporativos, eles representam ali 22% do uso no dia a dia do colaborador. Então, você que é uma empresa que investe o teu capital ali em uma determinada aplicação, você espera o resultado, tá? Então, você teve a ideia de investimento em um aplicativo e você está esperando que aquele aplicativo te traga resultado. Isso tanto financeiro quanto operacional. Falando de agilidade, falando de previsão. Então, toda essa parte de consumo, de utilização dos aplicativos, a gente consegue demonstrar nessa dash, tá? E aí, falando de uma outra visão aqui do que o C4M te traz, ele te traz a localização. Então, eu tenho ali uma operação que é de vendas, tenho uma operação que é de logística, tenho uma supervisão, tenho auditoria. Então, a gente consegue validar ali de acordo com a localização de cada aparelho, onde cada área está distribuída, onde cada área atua. Então, a gente vai ter ali a visibilidade operacional completa, né? A gente vai ter ali o planejamento da distribuição das equipes, a gente consegue se antecipar quando a gente tem o dado real, e o acompanhamento ali dessas rotas dos colaboradores. Digamos que a gente tem ali vendedores que tem uma determinada rota para fazer durante um dia. Se o vendedor não seguir aquela rota, provavelmente ele não vai ter a meta lá no final do mês batida, né? A meta de venda. Se é um cara que vai repor estoques, poxa, provavelmente alguma loja vai ficar faltando, porque o cara não seguiu corretamente a localização que ele precisava ir e o padrão que ele precisava seguir, tá? E aí, quando a gente fala de localização, a gente não tá falando de, poxa, eu preciso saber onde esse cara tá. A gente está falando em conseguir prever o que está trazendo ali um prejuízo para nossa operação. Então, eu sei exatamente qual é o cara que está fazendo certo e qual que é o colaborador que está fazendo errado, tá? Então, a gente consegue ter toda essa previsão. E aí, falando um pouquinho mais na prática, eu vou trazer o Vini vai trazer aqui o Dash do C4M, com todas as aplicações. A gente vai passar rápido ali por a parte do resumo do dashboard, onde a gente consegue ter a visão 360 de toda a nossa operação. A gente vai passar um pouquinho de consumo, então, poxa, Douglas, eu tenho ali um consumo na minha operação que talvez não seja correto. Tem aplicativos que estão sendo utilizados que eu não permiti, não permito. Então a gente vai passar por toda essa parte, tá? E o Vinícius vai demonstrar ali de uma forma prática como a gente vai seguir, tá bom? Avise quando a tela estiver aparecendo, por favor. Tá bom. Bom dia, pessoal. Bem, já tá aparecendo, né? Tá aparecendo, Vini. Bem, então nós temos aqui a carinha do dashboard do C4M. Então, a primeira coisa que a gente consegue enxergar aqui, né, são quantos dispositivos a gente tem no total. Então, a gente tem 240 habilitados e desses 189 estão online. Tem quantos grupos, a gente tem quantos arquivos tem no repositório, quais aplicativos que a gente tem também lá no repositório para poder fazer as instalações. A gente tem aqui um gráfico de consumo de rede móvel, mas tem um mais interessante aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui a versão dos sistemas operacionais que tem instalados, né? A maioria, todos aqui a gente pode ver que são todos Android, né? Mas a maior parte aqui é Android 16. A gente tem os módulos de gerenciamento, temos as conformidades, os modelos mais utilizados dentro do parque e também os aplicativos mais utilizados. De novo, tem um mais interessante aqui na parte de consumo, tá? Navegando aqui, ó, eu saí aqui do resumo do dashboard e vim aqui para o consumo de dados de aplicativo. Aqui a gente consegue ver de uma forma fácil, aqui a gente está falando do parque inteiro, tá? Então, de todos aqueles equipamentos que a gente viu, dentro desse período aqui, ó, que a gente selecionou, que são os últimos 7 dias, e a gente pode colocar até 30 dias aqui. Então, nos últimos 7 dias, o que mais foi utilizado, por exemplo, dentro do Wi-Fi, foi o Chrome. A gente pode ver aqui, ó, que foi 27 gigas. A mesma coisa aqui embaixo, só que para redes móveis.
A gente consegue ver aqui na rede móvel que mais gastou foi a Play Store, gastou 5 gigas. E aí você consegue ver todos os aplicativos, tá? Aí, aqui, ó, e o que é legal, todos esses gráficos aqui, o que é legal, ó. Eu tô vendo aqui que tem o YouTube aqui, né, com 15 gigas. Eu posso clicar no YouTube e aí ele traz para mim qual é o aparelho que está fazendo esse consumo. Aí eu consigo ver, ó, daqueles 15 gigas que a gente viu lá, ó, basicamente foi só um aparelho. É um aparelho ofensor. E eu também consigo clicar nesse cara aqui e já ir direto lá para os dispositivos. E aí entender qual é esse aparelho, né? Ele tá fazendo. Onde ele está. Enfim, voltar lá para o dashboard. Então a gente passou aqui pelos consumos, né? Eu também posso ver o uso de aplicativos. E é a mesma coisa, ó. Últimos 7 dias, eu posso ver os últimos 30, posso inclusive incluir aqui mais dispositivos, mais aparelhos aqui, né? Se você quiser ver. Posso exportar a informação. E aqui mostra, esse aqui é o tempo de uso na tela, tá? Então o Android ele mede ali qual aplicativo ficou mais tempo aberto na tela do colaborador. Então a gente consegue ver que nesse caso aqui, por exemplo, ó, é um app de uso corporativo mesmo, né? Então faz sentido nesse caso aqui. E por último aqui nós temos a localização. Também isso aqui é bem legal, que mostra no mapa inteiro aqui do Brasil, ou até no mapa mundo, né, se tiver aparelho em home internacional, como que está a distribuição. E você consegue ver também os pontos. E aí, por exemplo, todo ponto que tiver laranja é um dispositivo que já está offline, que não sincroniza há algum tempo, né? A gente configura aqui o quanto tempo, né, que representa ali um equipamento offline. E quando você clica aqui, você consegue ver os dados do equipamento. E o que é legal também, ó, a partir do momento que você clica, você consegue fazer aquela mesma navegação. Então, eu posso clicar aqui para ir para o e-mail, para poder fazer alguma ação nesse e-mail. E eu também posso clicar aqui para ir para o Maps. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir para você uma aba do Google Maps, já mostrando onde é essa latilong aqui, né? Então, toda essa parte aqui do dashboard, além de mostrar para você esses dados que o Douglas está comentando, ele também é bem interativo. Você consegue fácil, né, ir de uma página para outra, e ver os detalhes ali mais no micro detalhe, né? Porque aqui é voltado para você ver um macro detalhe, né? E você consegue descer para o micro de uma forma bem fácil, tá? E tomar uma ação naqueles ofensores ali de consumo, de uso e afins. Beleza. Bom, e aí para fechar, a parte de mais de reflexão aqui, e aí se vocês tiverem pessoas que já têm o C4M e já têm a ferramenta instalada, já faz a utilização e quiserem bater um papo comigo, com o Vinícius ou com qualquer GS que atenda a conta de vocês, basicamente o que a gente vai conseguir fazer aqui vai identificar as oportunidades de melhoria, tá? Então, como que a gente otimiza o custo? Porque que a gente não está falando ali de, poxa, quero que o Vinícius faça mais localidades. Poxa, ele vai fazer, mas eu quero ter menos custo nisso, tá? Então, eu quero aumentar a minha visibilidade da operação, entender quais os recursos que essas pessoas precisam ali para tirar o melhor proveito. A gestão do equipamento, então, eu tenho ali a informação sobre bateria, memória, tenho a localização, então eu posso prever ali quando que eu posso trocar esse equipamento, quanto que a memória desse cara tá ficando cheia e vai atrapalhar ali no campo, para que ele não fique parado ali dentro da operação.